Fala, meus queridos, vamos lá para a nossa terceira aula de cotação de preço. Aula de número 15 dentro do livro de vocês, tá? E essa aula número 15 do livro de vocês, eu vou fragmentar ela em duas partes, tá? A primeira parte vai ser a de hoje e a segunda parte vai ser a da próxima aula, tá? Para que a gente possa entender 100% o conteúdo que vocês vão trabalhar, tá? A partir de agora, a gente vai começar a entender como usar o Excel de forma eficiente para fazer operações matemáticas e começar a fazer também funções que facilitam a nossa vida na hora de usar o Excel, tá? Então, hoje vai ter bastante coisa, bastante informação. Vocês podem ver pelo livro de vocês, ou se vocês preferirem, podem ver pelos slides, mas ao mesmo tempo eu vou abrir o Excel aqui também para poder mostrar algumas coisinhas para vocês, beleza? Então vamos lá, compartilhar aqui o monitor 2 para a gente começar aí a nossa aula de hoje. Então, ó, hoje nós vamos começar, primeiro de tudo, falando sobre como o Excel funciona em algumas particularidades, tá? O Excel é bem legal, ele é bem bacana. Só que a gente precisa mostrar para ele como que ele deve trabalhar, como ele deve calcular, como ele deve operar. Você não precisa saber o resultado. Você só precisa falar para ele qual é a fórmula que ele deve seguir para trazer um resultado, tá? Só que antes de a gente começar a falar sobre como fazer essa fórmula, é importante a gente entender que para calcular, para fazer qualquer operação, fazer qualquer tipo de coisa, a gente precisa entender que existem símbolos, sinais que fazem essas operações, tá? E precisa entender outra coisa mais importante ainda. A gente viu lá na aula anterior que quando a gente vai fazer alguma coisa dentro do Excel, é só digitar o texto, o número, o conteúdo que a gente precisar. Mas quando a gente precisar fazer um cálculo, uma operação, uma função matemática qualquer operação que seja dentro do Excel, obrigatoriamente, antes de começar essa operação, tem que ter o sinal de igualdade, tá? Então, toda vez que a gente for fazer alguma coisa, algum cálculo, alguma operação no Excel, precisa ter o sinal de igualdade. Se não tiver o sinal de igualdade, o Excel não entende isso como um cálculo, como uma operação. Então, é muito importante isso, tá? A maioria dos sinais que a gente já sabe como são expressos na matemática em si, na aritmética, são os operadores aritméticos, são muito parecidos dentro do Excel, tá? Alguns deles mudam, obviamente, tá? Por exemplo, a multiplicação no Excel é o asterisco, tá? O asterisco é o símbolo que representa multiplicação dentro do Excel. Para fazer divisão é a barra, tá? O símbolo barra representa divisão dentro do Excel, tá? Tem no livro de vocês, podem ficar sempre com ele para poder fazer as operações, caso tenha dúvida. Vai fazer multiplicação, asterisco. Vai fazer divisão, barra. Se vai fazer soma, sinal de mais. Se vai fazer subtração, sinal de menos. Vai fazer trabalho com porcentagem, a gente vai entender sobre isso hoje também. O símbolo de porcentagem tem que ser expresso dentro do Excel também. Se não colocar o símbolo de porcentagem, tem que fazer toda uma operação aritmética que talvez não seja tão simples, não seja tão legal de se fazer. É mais fácil usar o símbolo de porcentagem, tá? Tem um outro símbolo aqui também, que é o símbolo de potenciação, que é para você fazer potências dentro do Excel, também é possível. Então, se você quiser saber qual é o valor, o resultado da potência de 5, o 5 elevado à terceira potência, eu coloco o número igual ao número 5, coloco o símbolo de potenciação, que é o acento circunflexo, e o número 3, que é o número que vai na potência do número 5. Beleza? Para quem não aprendeu, não lembra, tem dificuldade de entender, potência é o número da base multiplicado por ele mesmo, a quantidade de vezes que a potência pede. Então, se eu quero 5 elevado à terceira potência, é 5 vezes 5, o seu resultado multiplicado por 5 de novo. O resultado desses 3 multiplicado de novo. O resultado e vai indo até o final, quantas vezes precisa lá no númerozinho que está na parte da potência, na parte superior. Beleza? Só um lembrete rápido de matemática para quem tem dúvida ainda. Tem aqui um modelo, um exemplo, tá? No livro de vocês mesmo tem um exemplo, que é como ficaria o trabalho com operadores aritméticos dentro do Excel, tá? Então, a gente tem aqui alguns produtos, café, açúcar,
chá, bolacha e suco de laranja. São alguns produtos, cada um desses produtos tem o seu preço, cada um desses produtos vai ser comprado em uma quantidade e a gente quer saber qual é o valor total dessa compra, tá? Então, é bem próximo ao que vocês fizeram como atividade individual para a cotação de preço, né? Que eu pedi para vocês lá no comecinho, lá na primeira aula, que eu pedi para vocês fazerem a cotação de preços. Você tinha que saber o produto, qual era o preço desse produto em determinada loja. Agora a gente vai adicionar aqui um elemento a mais, que é a quantidade que vai ser comprada, para saber o valor total da compra, tá? E no final aqui a gente pode saber o total que foi comprado, tá? Tem aqui duas lojas, né? Ó, tem a loja E, deixa eu limpar aqui a caneta. Tem aqui a loja E e tem aqui a loja A, tá? Cada uma dessas lojas é um lugar onde fez a cotação do preço. Levando em consideração que são produtos alimentícios, vamos dizer que é um supermercado, tá? Então tem ali as duas lojas para fazer a comparação. Já disse para vocês, pelo menos 3 lojas para fazer uma boa cotação de preço, tá? Não esqueçam disso, é importantíssimo. E quando a gente vai fazer a operação, é muito simples, é muito simples. Nós vamos simplesmente digitar o que nós queremos operar dentro dessa tabelinha, dessa planilha que a gente está criando, tá? Nós queremos operar R$10,99, que é o preço do produto, certo? Vezes 2, que é a quantidade que eu vou comprar desse produto. Bem simples, é só isso que precisa fazer. Hugo, eu não preciso saber quanto vai ser o resultado? Não se preocupa. Se você digitar a operação de forma correta, o resultado vai sair totalmente correto. Só vai sair errado se você digitar a operação de forma errada. Então, presta muita atenção na hora de digitar uma operação dentro do Excel, tá? Isso é muito importante. Só que quando a gente trabalha com o Excel, nós não trabalhamos com valores escritos para fazer o cálculo. Nós trabalhamos com referências, é isso que nós chamamos, tá? Como assim referência? Onde está escrito o valor que eu quero colocar nessa operação. Eu quero que o valor que está escrito na célula B3 seja multiplicado pelo valor que está escrito na célula C3. Vejam aqui qual que é a B3. A gente falou sobre os nomes das células, né? Ó, B3 é o pó de café, né? O café em pó, perdão. Pó de café ficou estranho. Café em pó, certo? E a C3 é o número de quantidade desse café em pó que eu quero comprar. Então, não importa, esquece o que está escrito aqui, esquece o que está escrito aqui. Não importa. O que importa é, toda vez que eu colocar qualquer valor que seja escrito aqui ou aqui, o resultado disso vai sair aqui. Porque eu estou pedindo para o Excel fazer um cálculo com base nessa referência. O valor da B3 vezes o valor da C3. Quando a gente coloca isso dentro do Excel, é muito mais rápido para fazer cálculo. Porque vamos supor que eu não queira comprar mais 2 itens. Eu quero comprar, sei lá, 4, 5 itens, 5 café em pó, 5 pacotes de café em pó. Então, se eu tivesse escrito desse jeito aqui, a minha função, o que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que apagar o que está escrito no cálculo, na operação, escrever de novo. Só que ao invés de 2, escrever 5. Ia dar muito trabalho. Pô, mas isso aí é pouca coisa, né, meu? Você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 itens. Beleza, 5 itens, tranquilo. Mas imaginem vocês uma planilha que tem 100 itens, uma planilha que tem 11 itens, 10 itens, qual a cotação que vocês fizeram. Se tiver que mudar alguma informação para ter um novo resultado, você vai ter que fazer de novo o cálculo. Isso vai dar uma trabalheira e é chato pra caramba. Então, ainda bem que o Excel tem essa funcionalidade maravilhosa, que é trabalhar com cálculos com base em referências. Onde estão os valores que eu quero calcular? Tá? Feito isso, vai trazer ali o resultado. Tá? Cada um dos... Não importa o valor que está escrito. Cada um dos dados que você implementar dentro dessa fórmula vai ser calculado automaticamente em qualquer uma das lojas. Tá? Então, é muito importante que
vocês façam a operação usando os dados no formato de referência. Se vocês usarem os dados no formato de referência, fica muito mais eficiente na hora de você criar aí as suas funções, as suas operações. Beleza? E como resultado final aqui, a gente tem todos os valores de todos os produtos, depois de feito aqui, né, ó, o cálculo de multiplicação, cada um deles tem ali os seus resultados. E a gente precisa saber qual é o valor total disso tudo, né? Quanto que vai me custar o valor total. Para fazer o cálculo do valor total, é fácil. A gente só vai fazendo o cálculo de soma. Igual, o valor que tem na D3 não é, ó, presta atenção, não é 21,98. É o valor que tem escrito na D3, é o valor que tem escrito na D4, na D5, na D6 e na D7. Os valores que estão escritos aqui, não importa o que está escrito, o que tiver escrito ali é para somar, desde que sejam números, obviamente. Tá? E ele vai te trazer aqui um resultado final, que já é o cálculo total, a soma de tudo. Beleza? É bem simples de fazer essas operações. E muito, muito prático na hora que a gente vai trabalhar, né, com essas operações. Olha só, vou colocar aqui um exemplo. Tá? Vou pegar aqui, ó, pegar uma planilha que eu já tenho pronta, tá? Para que vocês possam ver. Acho que é essa daqui. Não, não é essa. É essa daqui. Pegar isso aqui como exemplo. Isso aqui vai estar lá dentro do Google Classroom para vocês treinarem, para vocês praticarem as operações, tá? Então, vocês vão poder baixar essa planilha, já vou deixar lá para vocês baixarem e trabalharem com essa planilha, tá? Então, tem aqui, ó, os mesmos dados que tem no livro de vocês. As mesmas coisas. Então, ó, igual, certo? Para trazer o valor total de compra do preço do produto. O preço do produto, que está na célula B3, vezes a quantidade que eu quero comprar. Bem simples. Mesma coisa no de baixo. B4 vezes C4 no de baixo. Mesma coisa. Não muda nada. Algo, mas aí é só um que vai comprar, só escrever 5,80? Não, não. Porque se, não era 1, não saiu 0, eram 10. Olha só que legal, o cálculo já fez sozinho. Olha que bacana isso. Se fosse 1 apenas, o cálculo já muda sozinho. Não precisa ficar calculando tudo de novo. Isso é muito bom, tá? Então, ó, o valor do produto vezes a quantidade igual o valor do produto vezes a quantidade. Tudo muito rápido, muito simples, tá? E vocês podem ver que lá no mural vai ter esse mesmo arquivo e tem um marcadorzinho aqui que eu deixei, tá? Um comentário de como é que você tem que fazer o cálculo, tá? O preço vezes a quantidade. Aqui embaixo, a soma do valor total dos produtos. Então, eu vou somar isso aqui tudo. Então, igual esse produto mais esse valor, mais esse valor, mais esse valor, mais esse valor, mais esse valor. Bem rápido, bem simples, bem direto. Quando eu pressionar o Enter, já me traz o resultado final. Ou, então, peraí, isso quer dizer se eu mudar o valor de qualquer um desses aqui, automaticamente ele já calcula todo o resto? Exato. Se eu colocar aqui, ao invés de 2 café em pó, aqui em casa eu não compro só 2, tem que ser mais. Tem que ser 5 cafés em pó. Pronto. Já mudei a quantidade de produtos que eu vou comprar, já mudou o valor total do pó de café que eu vou comprar e já mudou aqui o valor total da minha compra. Porque eu já fiz o cálculo, deixei as operações prontinhas para trabalhar ao meu favor. Beleza? Então, é dessa forma que a gente trabalha com referências, cálculos com referências. Não precisa calcular nada, deixa que o Excel calcula para você. Ele está aqui para isso. Beleza? Isso é muito importante de ficar na cabeça de vocês. Beleza? Na hora que a gente vai trabalhar com cálculo, tá? Eu vou começar já a partir dessa forma. Nós precisamos entender a ordem que os operadores matemáticos, consequentemente, os operadores matemáticos dentro do Excel, como que eles funcionam. Ele tem uma ordem de trabalho, tá? Tem uma ordem. Primeiro, você vai sempre calcular raiz, potência. Depois,
multiplicação e divisão, depois adição e subtração. É dessa forma que o Excel trabalha. Entenda uma coisa importante. Está escrito aqui raiz e potência. É um par. Tá? Então, se eu tiver ao mesmo tempo, na mesma conta, raiz e potência, eles devem ser calculados primeiro. A regra é, na hora que estiver fazendo no Excel, você não precisa se preocupar tanto com isso. Só no local onde você vai colocar os cálculos. Por quê? Ele sempre vai calcular o item que está mais à esquerda da operação. Então, se eu tiver aqui, vou colocar uma operação bem simples, tá? Para ficar bem claro na cabeça de vocês. Se eu tiver uma operação bem simples, aqui, eu tenho uma operação bem simples, igual 1 mais 1, qual que é o resultado? 2. Tranquilo. Só que se eu tiver igual 1 mais 1 menos igual 3 mais 1 menos 1, qual vai ser a operação que vai ser calculada? Sempre da esquerda para a direita. Então, o que vai acontecer aqui dentro do Excel? Ele vai fazer essa soma primeiro, 3 mais 1, depois vai subtrair 1 desse resultado. Essa é a ordem padrão. Então, se eu tiver 1 menos 3 mais 1, vai fazer primeiro a soma? Não. Vai fazer primeiro a subtração. É sempre o que está mais à esquerda, quando estão dentro do mesmo par. Lembrando, tá? Sempre em pares. Ó, adição e subtração. Sempre em pares. Tá? Isso é importante ficar na cabeça de vocês, porque muita gente esquece disso. Tá? Eu sei que vocês já devem saber, mas muita gente esquece desse pequeno detalhe. Quando você tem dois operadores dentro do mesmo grupo de prioridade, dentro da mesma função, dentro da mesma fórmula, sempre será calculado primeiro o que estiver mais à esquerda da operação. Tá? Então, se por acaso eu tiver escrito aqui dentro da minha operação 2 vezes 4 dividido por 5, melhor, dividido por 2, né? Para ficar bem simples, primeiro vai ser feita a multiplicação, depois a divisão. É só para vocês entenderem, tá? Vocês não precisam dominar quem vem primeiro, quem vem depois. É só você escrever do jeito certo. O que você quer que calcule primeiro? Se eu colocar 5 dividido por 2 vezes 3, o que vai fazer primeiro? A multiplicação? Não, a divisão. 5 dividido por 2 primeiro, depois multiplicar por 3 o resultado. Tá? Não esqueçam disso. Isso não é só para o Excel, é para matemática. Tá? Se tiverem dificuldade na hora de fazer operações, na hora de fazer cálculos, pode ser provavelmente apenas por causa disso. Tá? Apenas por causa desse pequeno detalhe, porque você não lembra como que faz a ordem de operação aritmética. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Se eu tiver uma operação um pouco mais extensa, como está mostrando aqui no livro, 10 mais 5 vezes 2, o que vai acontecer nesse cálculo? 10 mais 5 vezes 2. O que vai acontecer nesse cálculo? Obviamente, ele vai retornar o valor 20. Por quê? Segundo a ordem dos operadores, tem que fazer isso aqui primeiro. Esse operador tem que ser feito primeiro. Vai fazer 5 vezes 2. E depois, esse resultado de 5 vezes 2 vai ser adicionado aqui o 10. Tá? Então, 5 vezes 2, 10, mais 10, 20. Se eu quiser mudar a ordem dos operadores, a gente já aprendeu isso na matemática, vale a pena dar uma lembrada de novo. Eu posso colocar parênteses para dar prioridade. Vocês aprenderam na escola, lá no ensino regular, lá no ensino fundamental, inclusive, né? Hoje deve ser chamado de Fundamental 2, se não me engano, que se você colocar parênteses e alguns outros símbolos entre números, entre operações, você vai dar ordem de prioridade para aqueles itens. Se você colocar parênteses, vai ser o primeiro item a ser calculado. Colocar colchete e depois chaves
vai ter outras ordens de prioridade também. Dentro do Excel não precisa colocar parênteses, não precisa colocar colchete, não precisa colocar chave, não precisa colocar nenhum outro, somente parênteses. Então, se eu quiser inverter esse cálculo, eu posso fazer, abro parênteses, 5 mais 2, fecho parêntese, vezes, não, desculpa, 10 mais 2, fecho mais 5, vezes 2. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Agora, o Excel vai entender. Ele tem que calcular primeiro isso aqui, porque está dentro do parêntese, certo? E o resultado disso aqui ele vai multiplicar por 2, que é o que está fora do parêntese. Quanto mais parênteses você colocar, maior é o nível de prioridade do cálculo. Vai dar o resultado diferente. Ele calculou primeiro a soma do 10 com 5, depois multiplicou por 2, que vai dar o resultado 30. Isso está descrito no livro de vocês. Eu só queria mostrar na prática para vocês como é que chegou a esse resultado. Tá? Não é simplesmente falar que é isso mais aquilo, vezes isso, que dá aquilo outro. Não é só assim, tá? Porque quando a gente fala de trabalhar com essas operações, chega a um determinado ponto, né, de a gente trabalhar com cálculos, que vai envolver muitos números, tá? Vão envolver muitos valores dentro da nossa referência. Aí eu já falei para vocês, quando a gente trabalha com cálculos dentro do Excel, a gente não coloca o valor dentro do cálculo. A gente coloca a referência de onde o valor está para fazer o cálculo. Beleza? Então, às vezes vai ter que colocar vários parênteses para poder calcular do jeito certinho, na ordem certinha, para poder ter um resultado correto. Tendo isso em vista, vamos falar um pouquinho sobre uma coisa agora que talvez vocês não tenham muita lembrança, ou talvez tenha até um pouco de dificuldade. Trabalhar com porcentagem. Porcentagem é um negócio que para muita gente é um bicho de sete cabeças. Dá muito trabalho de calcular. Na época da escola, eu me lembro bem, quando eu estava aprendendo porcentagem, a professora fez um escarcéu para mim, para poder fazer eu entender o que é a porcentagem. E ela fez um negócio lá que demorou uma aula inteira de 50 minutos para entender o que é a porcentagem e como fazer, e ainda não tinha entendido, eu não consegui entender, em 50 minutos de aula. Até que eu consegui entender de uma forma um pouco mais simplificada, e o Excel ajuda, tá? Para você entender como é que calcula a porcentagem. Lá na matemática, você tem que fazer usando a regra de 3. Vou até tirar aqui o compartilhar da tela, para vocês prestarem atenção só em mim, não ficar lendo, tá? Não vai precisar usar a regra de 3, tá? O Excel, ele consegue fazer o cálculo para você de uma forma muito simplificada. Muito simples mesmo. Olha só que maneiro na hora de calcular. Se vocês lerem o livro de vocês, vai ter todas as possibilidades, todas as formas diferentes que você pode usar para fazer o cálculo de porcentagem. Não precisa usar todas elas, tá? Você pode usar só uma, tá bom? Só uma é necessária. Aqui tem que você pode pegar e multiplicar o valor base pela quantidade em porcentagem que você quer saber. Por exemplo, eu quero saber quanto é 20% de R$152. Eu quero saber quanto é 10% de R$100. Então, você vai pegar os 100 vezes o valor de porcentagem que você quer descobrir o resultado. Só isso. Só isso. E mais nada. E as outras formas é você trabalhar de forma fracionada. 20% é literalmente equivalente à mesma coisa que 20 dividido por 100. 20 dividido por 100, para saber 20%, é equivalente ao resultado. Maldito, vou ter que editar. É equivalente necessariamente de 0,2. 20 dividido por 100 é 0,2. Se vocês quiserem fazer o cálculo depois, pode pegar a calculadora lá. 20 dividido por 100 vai dar 0,2. Então, o que a gente pode fazer? Ao invés de escrever 20 e o símbolo de porcentagem, a gente pode multiplicar 152, o exemplo que está no livro de vocês, multiplicar por 0,2.
vai ser o mesmo resultado que você pegar o valor de 20 e multiplicar por, desculpa, de 152 e multiplicar por 20%, tá? Vai ser a mesma coisa que você pegar o valor 152 e multiplicar por 0,2. É a mesma coisa, é o mesmo resultado, tá? Não vai mudar absolutamente nada. Hugo, qual que é a melhor forma? Aquilo que for mais fácil para você. Não existe o certo, não existe o errado. Existe aquilo que for mais fácil para você na hora de você trabalhar com porcentagem, principalmente, tá? Tem aqui no livro de vocês, vai ter, né? Vai ter lá no Classroom também, o exemplo, o exercício, tá? Vem aqui, ó, e eu quero saber o desconto à vista que eu vou obter ao comprar esse produto. Tem ali a anotação, tem ali o comentário para vocês saberem qual é o cálculo que tem que ser feito, tá? O que eu quero que vocês façam é o valor total da compra desse produto vezes 10%. Então, eu pego aqui, ó, igual o valor total da compra vezes 10%. Pronto. Eu poderia colocar vezes 0,01. 0,1, desculpa. O desconto é de 2,20. Se eu colocar igual esse valor vezes 10%, é a mesma coisa, o mesmo resultado. Tá? Então, tem ali como que tem que fazer o cálculo para a gente saber qual é o valor pago. Tá? Ó, tá aqui aí no outro comentário, ó, o valor pago, que é o valor total de compra, menos o desconto à vista. Então, pega aqui, igual o valor total deve ser pago, o valor total da compra, né? Menos o desconto à vista. Pronto, já tenho o cálculo funcionando aí dentro do Excel. Beleza? É bem simples assim na hora de fazer qualquer operação matemática dentro do Excel. Porcentagem é muito simples, extremamente simples, tá? Algumas pessoas têm dificuldade, mas não é um bicho de sete cabeças. Dá para a gente fazer tranquilamente o cálculo de porcentagem a qualquer momento. Basta pegar o valor base e multiplicar pelo valor que eu quero descobrir como porcentagem. Claro, para descobrir valores de porcentagem. Se for trabalhar com outros formatos de porcentagem, aí são formatos, são métodos diferentes, tá? Não vamos entrar nesse mérito, não vale a pena a gente falar sobre isso agora, tá? Tem o material, se vocês tiverem curiosidade, só me mandar mensagem que eu separo para vocês, beleza? Então, né, galerinha, quando a gente for trabalhar com porcentagem dentro do Excel, se tornar algo bem simples, bem prático, não precisa de tudo isso. Você só precisa fazer uma operação que seja mais prática para você, tá? Você pode usar aqui simplesmente o cálculo do valor base multiplicado pela porcentagem que você quer descobrir, tá? E tá tudo certo, tá tudo resolvido, beleza? Depois, no final aqui, né, na planilhinha, que eu vou deixar de exemplo de modelo para vocês treinarem, fazer a subtração ali do valor total pelo valor de desconto para pagamento à vista. Tá? E você vai ter aí os resultados finais, algo mais ou menos desse gênero. Tá? Na segunda loja, está pedindo para você colocar um desconto, está falando aqui, ó, um desconto de 7,5% de desconto pagamento à vista. Vai ter um pouquinho menos de desconto, né? E vai ter um valor pago maior ou próximo, pelo menos, do valor base inicial, tá? E depois de tudo isso, chegou a parte de a gente trabalhar agora com funções. Função é basicamente a gente pegar um cálculo, uma operação que poderia ser gigantesca, enorme, né, com um monte de coisa e transformar ele em uma coisa mais simples, tá? Existem basicamente 6 operações, 6 funções dentro do Excel. A gente chama de funções básicas e mínimas
para trabalhar com o Excel, tá? Função soma, como o próprio nome já diz, vai somar. Função média, que calcula a média aritmética de valores que a gente precisa. Função máximo, que vai mostrar qual é o valor máximo dentro de um intervalo. Função mínimo, que vai fazer o oposto do máximo, vai mostrar o valor mínimo. Função maior, que vai retornar o maior valor mediante a uma posição M dentro de um conjunto de números. E menor, que mostrar a posição menor dentro de um conjunto N de números. Soma, média, máximo e mínimo são bem simples. As duas únicas que dá um pouquinho mais de trabalho para lembrar são a função maior e menor. Por quê? Muita gente não entende o que é o valor N. O que é o valor N? O valor N é um número natural qualquer que você escolhe ou usa como base para fazer cálculos. Na hora de a gente transformar isso em uma função dentro do Excel, a gente vai determinar qual é o número de ordem. Tentem entender e lembrar desse N como um número de ordem. Sabe quando a gente fala primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante? A gente pode usar esses termos como referência para o valor N, tá? Então, quando a gente for usar dentro do Excel, a gente vai usar um valor de referência de forma ordinal para ficar mais fácil, tá? Então, vejam só para entender fácil, de forma rápida. Soma todos os valores dentro dos parênteses. Média, mostra a média dos valores, ou seja, soma tudo e divide pela quantidade que foi somada. Máximo, mostra o maior valor. Mínimo, mostra o menor valor dentro de um grupo de dados. Já o maior e o menor, eles retornam ou o maior valor N de um conjunto de dados ou o menor valor N de um conjunto de dados. Na hora de mostrar na prática, vocês vão entender um pouco melhor. Vou mostrar já já numa planilhinha que eu tenho aqui separada para vocês também. Então, vamos lá. Antes da gente continuar a trabalhar com as funções, vamos entender que, para poder fazer essas funções, né, a gente tem que sempre trabalhar com referência. A gente não vai digitar os números para entrarem dentro da soma. A gente vai colocar a referência de onde estão os valores que devem ser somados. Agora, para isso acontecer de forma eficiente, nós precisamos determinar uma área ou o valor que eu quero colocar dentro da soma, por exemplo. Vou voltar aqui na planilha do Excel para vocês entenderem um pouco melhor. Então, tem aqui, ó, na planilha 2, que eu já deixei separado para vocês. Tem aqui, função soma. Eu quero saber a soma da compra feita em abril, maio ou junho e junho. Então, o que eu vou fazer? Posso fazer assim, né? Ó, igual esse valor mais esse valor mais esse valor. Posso fazer assim, sem problema nenhum. Mas existe uma função que facilita o nosso trabalho. Quando a gente vai fazer soma, né, de um grupo maior de dados. Porque, vamos lá, E igual aqui, aí mais aqui, mais, aí clica aqui de novo. Dá um pouquinho mais de trabalho. Se a gente for fazer por função, dá um pouco menos de trabalho. Para poder escrever uma função dentro do Excel, também preciso colocar o igual e escrever a palavra que representa aquela função. Começo a escrever aqui, o Excel me mostra possíveis funções que eu queira usar usando essas palavras que eu estou digitando. Então, tem aqui ó, uma caixinha com todas as possíveis funções com base na combinação SO. Então, tem soma, soma quad, somar produto, soma C. Tem um monte de possibilidade de soma, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso clicar 2 vezes aqui em uma das opções, posso continuar a digitação, ou posso pegar aqui, ó, e tá vendo que está azul no quadradinho aqui, selecionado? Significa que é a função que eu vou usar como referência.
Se eu pressionar a tecla Tab no teclado, né, aquela tecla que fica do lado da letra Q no teclado, se pressionar o Tab, ele vai automaticamente selecionar a função, já vai abrir o parêntese para mim. Isso é padrão do Excel, tá? Toda vez que você estiver digitando uma função, ele vai mostrar aqui do lado para você ainda o que é que essa função faz. A função soma todos os números em um intervalo de células. Intervalo. Isso significa o quê? Que o intervalo tem que ficar dentro dos parênteses. E aí eu posso ver aqui, ó, pelo assistente de função, que vai mostrando para mim as etapas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher o primeiro número. Eu clico aqui. O próximo passo dessa função é pressionar o ponto e vírgula. Agora eu escolho o segundo número, ponto e vírgula de novo. Escolho o terceiro número e por aí vai. Quantos valores eu quiser. Pô, mas isso aí é a mesma coisa que eu pegar e colocar igual e somando um por um, vai dar no mesmo. Realmente, vai dar no mesmo. Só que antes de a gente continuar entendendo mais sobre a função soma, não é só sobre a soma que a gente vai usar ponto e vírgula, tá? O ponto e vírgula e o dois pontos, que está mostrando aí no livro de vocês, tanto ponto e vírgula quanto dois pontos são símbolos que determinam como serão colocados os argumentos dentro da função. O que são os argumentos? Os argumentos são os dados que nós vamos trabalhar. Na função soma, são os valores que a gente vai ter que somar. Então, se eu colocar todos separados por ponto e vírgula, eu vou escolher valores específicos para somar. Na média, ele vai mostrar a média aritmética. Então, tudo que eu colocar dentro dos parênteses, separado por ponto e vírgula, ele vai fazer a soma desses valores e a quantidade de coisas que eu colocar lá dentro dos parâmetros da função, ele vai pegar o valor total e dividir pela quantidade de itens que tem lá dentro. A mesma coisa no máximo, a mesma coisa no mínimo, a mesma coisa no maior, a mesma coisa no menor. E a gente precisa entender que isso a gente chama de parâmetros, tá? Então, dentro do Excel, a gente usa o ponto e vírgula. Vamos lá, vamos entender direitinho, tá? O ponto e vírgula, a gente determina parâmetros. Quais são os parâmetros da função? O dois pontos determina um intervalo de parâmetros. O que isso significa? Que quando a gente coloca aqui, ó, dentro do Excel, o dois pontos, ó, vou colocar aqui desde a B3, tá, ó, B3. E se eu colocar agora dois pontos ao invés do ponto e vírgula, eu não preciso escrever aqui no meio dessa função essa parte da função, que é a C3. Eu posso colocar direto aqui a D3. Olha o que vai acontecer. Tá vendo que ficou meio azul dentro do Excel, aqui nesse grupo? Significa que vai ser desde a B3 até a D3. Tudo que tiver no meio, nessa linha azul, vai ser incluso na soma também. Então é mais prático. Mas tem 3 células aí, meu. Tá, tem 3 células. Mas imagine que tivessem 10, 20 células para somar. Daria muito mais trabalho se a gente fosse colocando parâmetro por parâmetro, célula por célula. Daria muito mais trabalho, tá? Então a função soma, ela vai ajudar você a somar de forma mais rápida, para você ter um resultado mais rapidamente. Fecho o parêntese aqui para finalizar a função, pressiono o Enter e já vai calcular para mim. Tá? Essa função, assim como a média e a função maior, e também, a função máximo e a função mínimo, elas são bem simples, ela trabalha de forma bem simples assim mesmo. Tá? É só colocar qual é o grupo de células determinado por parâmetros, né, que eu quero fazer a estipulação para mostrar um resultado. Só as duas que são diferentes são a maior e a menor. Olha como é que funciona a função média. Eu pego aqui, igual. Média, lembrem, média tem acento. Tá? Então escreve lá, média. Seleciono, olha só que maneiro ainda que o Excel me permite. Eu escrevi aqui a função média, clico e arrasto para selecionar o intervalo
que eu quero colocar dentro dessa função, e ele já insere aqui para mim o nome das células que vai fazer o cálculo de média, ou de soma, qualquer outra função. Fecha o parêntese, pontinho. Já calculou a média de preço aqui de abril até junho. Tá? Maior, eu vou usar a função máximo. A função máximo, ela vai me mostrar qual é o valor máximo dentro desse intervalo de células. O valor máximo é 25,90. 25,90, 20,90, 19,90. Tá? Mesma coisa menor. É mínimo também tem acento, tá? Não esquece. Seleciono aqui o intervalo. Fecho aqui o parêntese. Diminuo aqui um pouquinho o zoom, para vocês poderem ver. Ó, mínimo. Determino o intervalo. Pressiono o Enter. Pronto. Cálculo feito, tá? Lembrando, aqui eu escrevi menor, maior, para vocês terem familiaridade com o que tem no livro de vocês, tá? Mas o nome da função é mínimo, né, para saber o menor valor, e máximo para saber o maior valor, beleza? Aqui embaixo tem de novo a soma de todos os produtos que foram comprados em abril. Então, mesmo esqueminha, ó, mesmo esqueminha, igual soma. Seleciono aqui o intervalo de células. Agora imagina fazer um por um aqui, né? Clicando um por um, colocando um sinalzinho de mais. Ia dar um pouquinho mais de trabalho, né? Então tem aqui agora soma desde a célula B3 até a célula B7. Pressionei o Enter, aqui o resultado da soma do mês de abril. Média, mesma coisa. Média do mês de abril. Média de preço gasto no mês de abril. Ali, 29,95. É a soma de tudo isso, é 134,74 dividido por, tem aqui, 5 produtos. Então, 134 dividido por 74 é igual a 5. Tá? É igual a esse valor aqui. Terceiro maior. Aí agora é onde entra a função maior e a função menor. Como é que ela funciona? Primeiro, escrevo a função e agora obrigatoriamente você tem que colocar 2 parâmetros. Um deles separado obrigatoriamente por ponto e vírgula. Então, eu tenho aqui a matriz. O que é a matriz? É quais são os dados que eu quero trabalhar. Então, a minha matriz é desde a célula B3 até a célula B7. Essa é a matriz, tá? Onde estão todos os dados que eu quero saber a posição ordenada. Ponto e vírgula. Agora sim eu tenho que colocar as duas coisas ao mesmo tempo. Tanto dois pontos quanto ponto e vírgula. Ponto e vírgula aqui, neste caso, vai separar a matriz do valor de posição numérica, que é o K. Dentro do Excel ele mostra o K. Tá? A posição numérica que eu quero descobrir dentro dessa matriz é a terceira maior posição. Terceira. Então, se é a terceira, eu vou só colocar em formato ordinal. A primeira é o 1, a segunda é o 2, a terceira é o 3. Só isso. Só vou colocar um número de ordem. Tá? Por isso que lá está escrito valor N da matriz de dados. Então, fecho aqui o parêntese, pontinho, já está feita a função. Essa função é um pouquinho mais chatinha de lembrar, tá? Eu concordo, eu sei, concordo. Mas é só você lembrar que você vai colocar igual maior. Ó, aquela descrição é um pouco maior, tá vendo? Retorna o maior valor késimo, que é posicional, de um conjunto de dados. Por exemplo, o quinto maior número. Então, coloco o número 5, se quiser saber o quinto maior número. Tá? Então, venho aqui, maior, seleciono um intervalo e vejo aqui na descrição qual é a posição que preciso determinar. Eu quero saber o terceiro maior valor, então o número 3. Fecho o parêntese, prontinho, tá o resultado aí pra gente. Mesma coisa no menor. Menor igual menor,
seleciono o intervalo de células, ponto e vírgula, e determino a posição caesimal, que é o segundo, número 2. Como é o segundo menor número, coloco o número 2. Fecho o parêntese, prontinho, está aí o resultado dentro da nossa célula. Tá? Essa função é um pouquinho mais chatinha, eu sei, alguns podem ter dificuldade para fazer, mas é importante fazer mesmo assim, tá? Tentar, mesmo que você tente 3, 4, 5, 6, 10 vezes para fazer a mesma função, até você entender como é que você tem que escrever a função, tá? Isso é muito importante. Não deixem de tentar fazer a função, beleza? Certo? Bom, aqui no livro de vocês está falando um pouquinho, tá, sobre as funções, como é que elas devem ser escritas e tudo mais, como você deve escrever a função, tá? Tá aqui, ó, o intervalo de células usando 2 pontos, tá escrito no livro de vocês, vai retornar o resultado, e aí tem todas as funções escritas no livro de vocês, tá? Vou deixar na planilhinha lá o modelo dentro do Classroom, deixar uma planilhinha bonitinha com um comentário no rótulo da coluna, para que vocês lembrem como é que tem que fazer, tá? No começo, vocês vão ver sempre desse jeito, com rótulo na coluna. Depois, de pouquinho em pouquinho, eu vou tirando de vocês, até que vocês consigam fazer a interpretação de como o cálculo deve ser colocado dentro do Excel, tá? Para que vocês consigam, sozinhos, lendo a planilha e interpretando os dados para poder mostrar um resultado final. Afinal de contas, quando a gente estiver fazendo trabalho com Excel, ninguém vai ficar do nosso lado e falar assim, olha, aqui tem que fazer assim, aqui tem que fazer assim. Vai simplesmente ser solicitado para você fazer a cotação, faz a cotação de preço para mim, pronto, acabou. Essa é a única informação que você vai ter. Então você tem que aprender a se virar, tem que treinar bastante para ficar bom de verdade no Excel. Beleza? Então, ó, eu vou parar por aqui, tá? Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre autopreenchimento, tá? Essa parte aqui de autopreenchimento é um pouquinho mais demorada, envolve um pouquinho mais de coisas para a gente conversar, que a gente vai deixar para falar na próxima aula, beleza? Espero que vocês tenham entendido. O material de hoje é um pouquinho mais complicado, eu sei, tá? Mas pode ver o vídeo de novo quantas vezes quiser. Não vou parar de falar isso. Veja, veja de verdade, para que você tenha mais facilidade para poder fazer as suas próprias planilhas. Tá bom? Beijos.